Olá! Sabe aqueles momentos da vida em que a gente olha para uma situação e pensa, pronto, daqui não tem mais saída? E se para esses momentos existisse uma solução que não é deste mundo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias do livro de Juan Ribe Pagliarin, Quando Não Dá Mais. A premissa central do livro é essa, e é bem provocadora. A ideia é que para todo e qualquer desafio que a gente possa enfrentar aqui na Terra, existe uma resposta, uma solução vinda do céu. Para construir esse argumento, o autor começa falando sobre o que ele chama de pontos de ruptura. Sabe, aquelas situações em que os problemas parecem simplesmente grandes demais, impossíveis de superar. E para a gente ter uma ideia do que ele está falando, o livro traz alguns casos bem dramáticos. A história da Sandra, uma jovem de apenas 24 anos, é um exemplo bem forte do tipo de situação que o livro se propõe a resolver. Uma situação que, humanamente falando, parece sem esperança. E olha, não é só esse caso. O autor vai relatando uma série de recuperações que desafiam a lógica médica que a gente conhece. Histórias de curas que são tratadas como verdadeiros milagres e que formam a base, o alicerce de todo o argumento do livro. Ok. Então, depois de apresentar esses problemas que parecem não ter saída, o livro começa a apontar para a solução, essa tal conexão com o céu. Vamos entender como isso funcionaria. A grande tese do livro é exatamente esta, que existe uma forma de interagir diretamente com a força superior, sabe? Uma força que seria capaz de intervir e reverter qualquer circunstância aqui na Terra. Não importa o quão impossível ela pareça. E de onde vem essa ideia toda? Bom, ela nasce de uma experiência do próprio autor. Ele conta que ouviu uma voz que prometeu uma libertação em 60 dias. Essa experiência, segundo ele, foi um divisor de águas e se tornou a base para os princípios que ele ensina no livro. Agora a gente entra num dos conceitos mais curiosos do livro. Ele propõe um mecanismo, quase que um sistema, para explicar como essa interação acontece. É o que ele chama de princípio da legalidade. Pensa assim. O livro descreve o mundo espiritual usando uma metáfora jurídica. É como se fosse um grande sistema de leis. Nesse sistema, Deus seria o legislador, o autor das leis, e Jesus atuaria como um advogado que garante direitos para aqueles que acreditam. Essa dualidade é super importante para o argumento. De um lado, o livro fala do estado ilegal, onde o sofrimento teria uma espécie de base legal por causa de erros ou transgressões. E do outro, o estado legal, que é onde o sacrifício de Jesus teria, digamos, quitado essa dívida, dando aos que creem o direito legal à liberdade e ao bem-estar. E qual seria a base legal para tudo isso? O autor aponta para essa passagem bíblica que é vista como um documento fundamental. Ele dá muita ênfase ao fato de o verbo estar no passado, fomos sarados. A ideia é que a cura não é algo a ser conquistado, mas um direito que já foi garantido. Para deixar esse conceito mais palpável, o livro usa essa analogia. É como se os benefícios, tipo a cura, já estivessem pagos, disponíveis, mas muita gente acaba não usando simplesmente porque não sabe que tem esse direito. Beleza, já entendemos a teoria, o porquê das coisas. Mas, e na prática? Como é que se faz para se comunicar dentro desse sistema? Como se fala a língua de Deus? De acordo com o texto, essa língua de Deus não é nenhum idioma misterioso, não. Na verdade, é a combinação de três coisas bem humanas. Primeiro, o entendimento, ou seja, compreender como o princípio funciona. Segundo, a palavra, o ato de verbalizar o que se quer. E terceiro, a fé, que é a convicção de que aquilo que foi dito vai de fato acontecer. Mas aí fica a pergunta, né? Se parece tão direto, por que as coisas podem dar errado? O que poderia bloquear essa comunicação? A principal barreira, segundo o livro, é a dúvida. Ela é descrita como uma espécie de fé ao contrário. É uma força que age para cancelar e anular o poder criador da fé. E a nossa lógica humana, que muitas vezes rejeita o que parece impossível, acaba sendo um prato cheio para alimentar essa dúvida. Para reforçar essa ideia, o livro traz outra analogia bem forte. Um coração sem fé é como um cartão de crédito sem limite. Pode até parecer um cartão de verdade, mas na hora de usar, simplesmente não funciona. Não tem poder de compra no mundo espiritual. E além da dúvida, o livro aponta para outra condição que seria indispensável, o perdão. O autor é bem direto ao dizer que o ressentimento, a mágoa, funcionam como um bloqueio total, impedindo qualquer acesso à ajuda divina. Ou seja, o perdão não é uma opção, é um pré-requisito. Bom, a gente está chegando agora na chave final, no elemento que o livro apresenta como o segredo mais poderoso de todos para destravar essa interação com o divino.
E o ponto culminante do argumento é este: a ferramenta mais poderosa para se comunicar com Deus seria o uso do nome de Jesus. Esse nome é apresentado como a autoridade máxima dentro de todo esse sistema legal e espiritual. Para sustentar essa afirmação, a obra se baseia em promessas bíblicas como essa. A interpretação é que os pedidos feitos em nome de Jesus carregam uma espécie de garantia de que serão atendidos pelo Pai. O livro vai até mais longe. Ele lista esses sinais, que são bem extraordinários e que, segundo o Evangelho de Marcos, aconteceriam com aqueles que usam essa autoridade. São afirmações realmente impressionantes sobre o poder que estaria disponível. E no fim, o livro nos deixa com uma pergunta fundamental, uma que mexe com a nossa visão de mundo. Ele propõe um sistema onde a crença, a palavra e a fé, operando dentro de certas leis espirituais, teriam um poder real de transformar o mundo material. A questão que fica no ar é: o que a gente faz com uma ideia dessas?